Graça e paz, queridos. Muito bom estar aqui, muito bom estar junto com vocês, e é muito bom ser ministrado já, né? Eu já estou aqui, e eu confesso a vocês, quando a gente chega aqui nesse momento que a gente está só no online, e às vezes a gente chega e vê a igreja vazia, dá aquela murchada, né? Mas antes até mesmo de começar, quando estava no ensaio, eles tocando e eu ali revendo a mensagem ali atrás, lendo, e Deus já começa a ministrar, e eu falo, puxa vida, não é o local, não é a equipe, não menosprezando ninguém, né? A gente está, o nosso pastor Tiago e a Monique estão de férias, passeando, que Deus os proteja e os guarde, merecido descanso. Mas não se trata sobre o local, não se trata sobre as pessoas, não se trata se está cheio ou não. O que trata é sobre o nosso coração, é como que está o teu coração, se ele está aberto ou não para receber. É isso. Eu lembro quando nós começamos a caminhar aqui, 2016, as pessoas às vezes perguntavam para a gente, né, eu e a Rê, e falavam assim, não, mas vocês estão aonde? Não, estamos na primeira IPI. Ah, mas lá é muito tradicional. E a gente chegava aqui e se derramava diante do Senhor, porque não se trata do local físico, se trata do coração aberto. Então eu creio que a mesma unção que está aqui nesse local, é a mesma unção que está na sua sala, no seu quarto, aonde você estiver agora, se estiver ouvindo em outra época, no carro, aonde você estiver, é a mesma unção. O que Ele quer ganhar é o teu coração, é o teu coração. Tudo isso na verdade se trata sobre coração. Mas vamos lá. Eu queria compartilhar hoje com vocês sobre esse tema, discernindo o tempo. Porque o nosso tema para esse ano é justamente tempos e estações, baseado num texto de Daniel, capítulo 2, versículo 21, quando fala, é Ele quem muda tempos e estações. E eu creio que é importantíssimo no tempo que vivemos hoje, nesse ano, né, 2020, vou colocar 2021, nessa época de pandemia, é importantíssimo discernirmos o tempo. E a grande dificuldade para nós talvez seja justamente essa. Como que nós vamos viver hoje? Como nós vamos discernir esse momento? A gente precisa discernir o tempo todo, discernir quando abrir e quando fechar. Discernir quando que a igreja deve justamente mostrar a cara e aparecer. Discernir quando a igreja deve ser ousada e mostrar o seu papel, realizar o seu papel. E discernir quando a igreja deve ser precavida e cuidar e proteger a vida. Discernir, esse momento nós precisamos discernir o tempo. E a minha ideia com o estudo de hoje é trazer algumas dicas de como podemos discernir o tempo. E eu quero olhar para a vida de Paulo, o apóstolo Paulo, porque eu creio que na vida do apóstolo Paulo, em vários momentos da sua vida, ele teve que discernir a situação, a circunstância, o momento, o tempo. Na verdade, eu acho que desde a sua conversão, né? Se a gente lembrar da sua conversão, Paulo já teve que discernir quem falava com ele, porque aos olhos humanos, para a mente humana, para um fariseu religioso, Jesus Cristo já tinha morrido, e o que eles tinham divulgado é que os seus discípulos tinham roubado o seu corpo. Se você ler o livro de Atos, isso é que os líderes religiosos da época tinham disseminado, espalhado. Então Jesus Cristo morreu, os seus discípulos roubaram o seu corpo, e de repente começam a contar uma história que ele ressuscitou. O apóstolo Paulo, perseguidor dos cristãos, perseguidor dessa nova seita, o caminho, essa nova religião talvez que esteja formando na cabeça dele, de repente ele cai do cavalo e alguém fala com ele, e desde o momento da sua conversão, ele precisa aprender a discernir a situação, o momento. Depois, em outros momentos da sua vida, ele também tem que discernir quando o Espírito Santo diz para avançar, quando o Espírito Santo diz para parar. Por 2 vezes, em Atos 16, ele é impedido pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho. Por isso eu quero olhar para um trecho da vida do apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20. E você pode abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 20. E eu quero olhar para esse trecho que é
o último momento do apóstolo Paulo com a igreja. Depois a gente ouve a voz do apóstolo Paulo nas suas defesas, nos seus discursos, mas já preso. Aqui é o último momento dele com a igreja, com os presbíteros de Éfeso. A gente vai falar um pouco sobre isso, do contexto, mas nesse momento eu acho que Paulo traz algumas dicas para a igreja. Paulo traz algumas dicas para essa liderança, para os presbíteros de Éfeso. Ele traz algumas dicas de como discernir o momento, como discernir o tempo, como discernir as circunstâncias. E baseado nesse texto, então, eu queria conversar com vocês. Então acompanhe comigo Atos capítulo 20. Eu lerei a partir do versículo 17. Atos 20, a partir do versículo 17. Diz assim: por isso, em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas. Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus, e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos: é necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz, em todas as cidades, que tenho pela frente prisão e sofrimento. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim mesmo, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Agora, sei que nenhum de vocês a quem anunciei o reino me verá outra vez. Por isso declaro hoje que se alguém se perder, não será por minha culpa, pois não deixei de anunciar tudo o que Deus quer que vocês saibam. Portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja, comprada com seu próprio sangue. Até o versículo 28. Feche os teus olhos mais uma vez. Pai de amor, Pai querido, que o teu Espírito Santo fale conosco, que o teu Espírito Santo abra os nossos entendimentos e os nossos corações, e que o teu Espírito Santo ministre nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Eu li na versão nova, versão transformadora, NVT. Tá? Se você notou alguma diferença, eu comprei essa Bíblia, estou lendo agora, achei interessante. Então eu trouxe para vocês, mas só para, se você percebeu alguma diferença aí. Bom, esse texto então ele se encontra Paulo falando aos presbíteros de Éfeso. É interessante porque ele manda chamar de Mileto. Isso aqui é o final da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele está retornando para Jerusalém. Já tinha acontecido uma confusão na cidade, lá em Éfeso, quando ele estava no caminho. Quando ele passou em Éfeso, houve uma confusão. Você pode olhar os capítulos anteriores ali, você perceberá isso. Eles começam, o pessoal que fundia, criava, construía os ídolos falsos, eles começam a ficar preocupados. Eles falam assim: esse Paulo aí está dizendo que os nossos ídolos não valem nada. É lógico que eles estavam preocupados com o financeiro, mas aí tem todo aquele discurso, não estamos preocupados somente com o financeiro, mas estamos preocupados com a imagem da nossa deusa Ártemis ou Artemis, e o que ela vai acontecer com ela e tudo mais. E aí eles criam um rebuliço para matar, para expulsar o apóstolo Paulo. Ele está com pressa também, porque ele quer voltar para Jerusalém, ele quer chegar em Jerusalém no dia de Pentecostes. É nesse retorno que ele para, e talvez por essa pressa, essa vontade de seguir viagem, mas a necessidade de pregar o evangelho, ele tem a ceia do Senhor, e ele começa a pregar, e ele vai pregando, e não para de pregar, e pregando, e aí aquele moço, Eutico, dorme na janela, cai do terceiro andar, e eles já levantam ele morto. E aí Paulo vai lá, se deita sobre ele, ora, ressuscita, o Espírito Santo do Senhor ressuscita, mas através dessa oração de Paulo, e ele continua pregando até o amanhecer. Então nessa correria, nessa pressa dele chegar em Jerusalém
para a festa, e com essa confusão na cidade de Éfeso, ele manda chamar então os presbíteros em Mileto. Fala: chama o pessoal que eu quero falar com eles. E aí ele faz uma retrospectiva do seu ministério, tudo que tinha acontecido e como ele cumpre fielmente aquilo que ele entendia de Deus que ele deveria fazer, e ele orienta aqueles irmãos, ele orienta a igreja a manter essa mesma atitude de desprendimento, de altruísmo, de convicção de chamado, e ele vai trazendo essa exortação no sentido de incentivo, de encorajamento, de uma palavra de ânimo, de sabedoria para aqueles irmãos em Cristo, para a igreja do Senhor Jesus. E por isso que quando eu olho para esse trecho, e principalmente o versículo 24, que é um versículo que eu gosto muito, mas eu olho para esse trecho e eu vejo nele algumas dicas para aprendermos a discernir o tempo. Ainda mais nesse ano de pandemia, nessa loucura toda que temos vivido. São tantas informações diferentes, são tantas pessoas com opiniões diferentes, são tantas as situações variáveis, tantas coisas. Como discernirmos o tempo? Como entendermos o momento? Como tomarmos algumas decisões para nossa casa, decisões pessoais, decisões profissionais, decisões financeiras? Como discernirmos esse tempo? E aí eu queria olhar, baseado nesse trecho, algumas dicas então para aprendermos a discernir o tempo. E a primeira dica é sobre ouvir o Espírito Santo de Deus. Se queremos discernir o tempo, se queremos discernir o momento que temos vivido, nós precisamos aprender a ouvir o Espírito Santo de Deus. Nesse trecho, por 2 vezes, Paulo fala que ele foi avisado pelo Espírito Santo de Deus. Na verdade, o Espírito Santo de Deus traz 2 informações para o apóstolo Paulo, que ele relata nesse trecho. Uma, que ele não veria mais aqueles irmãos. Ele fala: eu estou sentindo isso, eu tenho certeza, eu tenho essa convicção que eu não os verei mais. Isso foi o Espírito Santo que trouxe para ele. De fato, ele não viu mais essa turma. E a outra, ele fala: o Espírito Santo me diz que nas próximas cidades enfrentarei algemas e prisões. Não é a primeira vez que Paulo tinha sido direcionado pelo Espírito Santo. Como eu já mencionei em Atos capítulo 16, ele fala que eles foram por 2 vezes impedidos pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho na Ásia. Eles tinham um planejamento, eles já tinham decidido a isso, e aí o Espírito Santo impedia. Na segunda vez, o Espírito Santo impedia. E aí ele tem aquela visão, ou sonho, onde ele vê um homem da Macedônia falando: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí Paulo então, direcionado pelo Espírito Santo, é levado a pregar o Evangelho na Macedônia. Eu creio que um grande diferencial para essa época, para esse momento, é aprendermos a ouvir o Espírito Santo de Deus. Por isso nós precisamos ter essa sensibilidade, porque ouvir o Espírito Santo de Deus não tem uma regra, não tem uma fórmula mágica, não tem algo que eu possa dizer para você: faça isso que vai dar certo. Eu tenho algumas dicas, eu tenho algumas orientações, mas ouvir o Espírito Santo de Deus é algo muito pessoal, é algo de intimidade. Porque às vezes a gente tem a ideia de que ouvir o Espírito Santo de Deus é uma voz de fora para dentro. Às vezes a gente tem uma ideia que ouvir o Espírito Santo de Deus é uma experiência sobrenatural, que nós ouviremos uma voz exterior. Às vezes não. Ouvir o Espírito Santo de Deus é algo de dentro para fora. Se você é convertido, se você entregou a sua vida para o Senhor Jesus, se você fez aquela oração, nós fazemos: Espírito Santo, vem habitar dentro de mim, vem morar no meu coração. Se você é templo do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo habita em você, a voz é de dentro para fora. Agora, como ouvir alguém se a gente não der a devida atenção a essa voz? Como ouvir uma pessoa se você não para prestar atenção? Num mundo extremamente ativista, num mundo onde precisamos dar resposta para tudo, onde no mundo de hoje a atitude é fundamental, curso de coaching, o evangelho coaching, aquela resposta, você vai fazer entrevista de emprego e as pessoas esperam proatividade, e você tem que dar resposta, você tem que estar sempre pronto. Nós temos esse desafio,
As pessoas querem a resposta, a escola, Colégio Água Viva, nós vamos abrir ou não vamos abrir? A igreja, nós vamos abrir ou não vamos abrir? E as crianças, o departamento infantil, vai ter ou não vai ter? As pessoas querem resposta, as pessoas querem atitude, e no mundo onde precisa tanto disso, muitas vezes nós não paramos para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Tem momentos que a gente precisa se calar. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, Salmo de número 46. Às vezes é um momento de parar, de silenciar e somente ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E como eu disse, não tem uma regra, não tem uma fórmula mágica. Eu lembro daquela ilustração do alpinista, uma turma que foi escalar um alto monte, e aí começa a escurecer, o tempo começa a mudar, e eles falam, não, nós vamos chegar até aquele, até uma parte que dá para pelo menos acampar e dormir ali, e aí de repente o tempo vira, vem uma cerração, escurece, e eles estão no meio do monte escalando, e não enxergam mais nada, e de repente um escorrega e cai, e fica pendurado, e ele começa a clamar, e falando, Deus me ajuda, e de repente ele sente algo dizendo, corta a corda. Ele fala, não é possível. Eu tentava enxergar alguma coisa, olhar para baixo, e somente nuvens, e depois anoiteceu, e ele não conseguia ouvir mais nada, ver mais nada, e ele orando, Deus me ajuda, e ele sentia, corta a corda, e ele falava, não, isso é coisa da minha cabeça, isso não pode ser, Deus manda um anjo, Deus fala comigo. Ele queria ouvir uma voz, ele queria uma experiência sobrenatural, e na manhã seguinte, acharam um corpo, já morto, pendurado, a meio metro do chão. Se ele tivesse ouvido aquela voz interior, muitas vezes era o Espírito Santo falando que corta a corda, ele cairia no chão, ele teria mais mobilidade, talvez para se aquecer. É claro que é só uma pequena história, mas para mostrar que muitas vezes essa voz do Espírito Santo é diferente daquilo que você imagina. Às vezes a gente fica procurando uma experiência sobrenatural, procurando um profeta, um profetisa, um pastor que vai falar de fora para dentro, e às vezes Deus quer falar contigo, nessa história, nessa pandemia, nessa loucura de ano. Deus, o Espírito Santo do Senhor, que habita em você, que está dentro de você, quer ministrar ao teu coração, mas para isso você precisa parar, silenciar todas as outras vozes, as preocupações, as contas a pagar, o que vai acontecer, a ansiedade, a angústia, silenciar todas as outras vozes e deixar somente a doce voz do Espírito Santo sussurrar ao teu coração. É difícil de explicar, gente. É só vivendo, é só sentindo, é só experimentando. O que eu te convido a fazer, para, no seu dia a dia, para, e deixa o Espírito Santo falar contigo. Experimenta isso, faz a tua devocional. Se você não tem, hoje tem tantos livros, tem tantas coisas que você pode pegar, você pode buscar na internet, você pode ler 3 versículos por dia, 1 capítulo por dia, aquilo que Deus colocar no seu coração. Você lê, medita, e aí você para ouvir a voz do Santo Espírito de Deus. Primeira dica então é essa, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. A segunda dica que Paulo fala tem a ver com não temer as circunstâncias. No versículo 23 ele fala sobre isso. Ele fala que o Espírito Santo diz que em todas as cidades, o que eu tenho pela frente são prisões e sofrimento. E aí ele diz no versículo 24, mas eu não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu completar a carreira. Na verdade, em todo esse trecho, a atitude de Paulo é não temer a circunstância. Agora, quando eu digo sobre não temer a circunstância, não é que a gente não tem um sentimento de preocupação, de angústia, de medo. Eu não estou querendo ser contraditório, mas quando eu falo de não temer a circunstância, é o fato da gente ter a coragem para enfrentar todas as circunstâncias. Esse ano provavelmente vai ser um ano muito difícil. Já foi um 2020 muito difícil. Tinha gente que já esperava que o mundo ia acabar em 2020, superamos. E aí tem talvez pela frente algumas crises financeiras, talvez tenha pela frente ainda algumas crises emocionais, as incertezas, a insegurança. Mas a questão que Paulo nos dá essa dica, nos incentiva, ele fala aqui para o povo: não temam as circunstâncias.
Eu gosto sempre de lembrar que a Bíblia tem 366 não temas, com as suas variáveis aí, 366 não temas em toda a Bíblia. É um não tema para cada dia do ano e um para ano bissexto. Deus afirmando todos os dias do ano: não temas, porque eu estou contigo. Não quer dizer que a gente não vai ter as preocupações, angústia, ansiedade, a incerteza e até mesmo medo, mas eu sei que eu posso enfrentar, porque Ele está comigo. Até mesmo com relação à doença, tem um monte de gente morrendo de medo de pegar essa doença, e é lógico que a gente fica na incerteza. Eu não sei como é que meu corpo vai reagir, cada corpo reage de um jeito. E tem gente que começou até nessa onda de teologia, o pastor Jean até comentou semana passada, e falou assim: não, crente não vai pegar essa doença. Talvez não verbalizem isso, mas algumas igrejas insinuando isso. E aí falando: não, é como se fosse testemunho, essa praga não vai chegar na minha casa, essa praga não vai chegar na minha tenda. Querido, eu posso dizer para você, quando Paulo fala de não temer as circunstâncias, não é o fato de pegar ou não pegar. Estou trazendo já para essa doença. Crente pode pegar, e irmãos nossos podem vir a falecer. A questão não é essa, a questão de testemunho maior, um testemunho poderoso do Senhor Jesus, não é se a gente pegou ou deixou de pegar a Covid-19, mas é como enfrentamos as circunstâncias, mesmo que tenhamos que pegar essa doença. Como que enfrentamos, como que passamos pelo deserto, como que passamos pela dificuldade, como enfrentamos a doença, como enfrentamos os nossos medos, as nossas inseguranças e incertezas, como que nós enfrentamos isso, é um testemunho muito mais poderoso do que simplesmente se achar protegido e achar que essa praga não vai chegar na nossa casa. Eu não estou dizendo que eu não quero que essa praga não chegue na sua casa, mas eu digo para você que um testemunho poderoso é como você enfrenta a circunstância, mesmo que a gente chegue no nosso limite. Muitas vezes Deus permite que homens e mulheres de Deus em toda a Bíblia chegaram no seu limite, para Deus prover a solução. O limite de Moisés era o mar. Diante de toda a liderança de uma nação, ele chega diante do mar, e Deus vai lá e abre o mar vermelho. Talvez o limite de Abraão era a morte do seu filho, amarrar, levantar a cutela, esperar para o sacrifício, e aí Deus proveu o sacrifício, o cordeiro. Talvez o limite de Ana era a sua esterilidade, me dá filho senão eu morro, e ali um limite, e até chegar ao limite como enfrenta, e aí Deus provê Samuel. Talvez o limite de Cristo seria a morte, falando: Deus, passa de mim esse cálice se possível, mas eu estou aqui, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E Deus leva até o limite, ele morre, e Deus o ressuscita. O que eu estou querendo dizer é que nesse ano tão difícil, não olhe para a circunstância, não olhe para o problema, não olhe para o ano de 2020 ou 2021 como um fim, mas como uma oportunidade da glória de Deus se manifestar na tua vida. Por isso não temas, não temas. Não olhe para 2021, esse ano tão desafiador que temos pela frente. E mesmo se você foi pego na crise, eu sei que tem gente ganhando dinheiro na crise, e tem gente que foi muito afetado por essa crise. Se você foi pego por essa crise, tanto na área financeira, na área profissional, ou até mesmo nas suas emoções, na área emocional, se você foi pego por essa crise, não veja isso como um fim, não veja isso como uma derrota, mas veja isso como uma oportunidade da glória de Deus se manifestar na sua vida. Veja isso como uma oportunidade de Deus te ensinar, de te aperfeiçoar, de te amadurecer. Portanto, não temas as circunstâncias, não temas, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que fores. O Senhor teu Deus é a tua proteção, é o teu refúgio, é a torre forte, Ele é teu abrigo, Ele é aquele que vai colocar debaixo das asas dEle, Ele é o teu esconderijo. Não temas as circunstâncias. Para discernirmos esse tempo, esse ano, nós precisaremos então ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não temer as circunstâncias. A terceira dica que eu vejo nesse trecho é sobre convicção de chamado. Convicção de chamado. Quando eu olho para o versículo 24, é um versículo que eu gosto demais. Quando Paulo diz: eu não tenho
a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder completar a carreira e o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo tinha uma convicção de chamado impressionante. Se olharmos para outros textos do apóstolo Paulo, nós vamos perceber isso, como ele tinha essa convicção de ministério, essa convicção de chamado, essa convicção de vida. É o mesmo Paulo que diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não me envergonhe do Evangelho, porque ele é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Paulo tinha uma convicção de chamado, uma convicção do que ele veio fazer, daquilo que o Senhor Deus o chamou, e aquilo que ele tinha que fazer enquanto servo do Senhor Jesus. Era impressionante essa consciência, era impressionante essa convicção. E quando eu olho para desafios como esse que nós temos pela frente, do ano de 2021, de entendermos ou discernirmos esse tempo, discernirmos esse momento, nós precisamos entender ou buscar essa convicção de chamado. Eu lembro de uma história de Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna era um cara que na época da perseguição da igreja, ele foi preso, sentenciado à morte. E quando a igreja descobriu que ele seria sentenciado à morte, a igreja já se programou, se planejou, e eles bolaram uma emboscada para salvar a vida de Policarpo. Então naquela época eles tinham que mandaram uma mensagem, conseguiram que uma mensagem chegasse até ele, dizendo que naquela viagem, onde ele morreria, seria sentenciado à morte, eles iam interceptar e iam salvá-lo. E aí ele escreve uma carta para a igreja, e dizendo: por favor, resumidamente, por favor, não façam isso, porque se o meu mestre, se aquele a quem eu devo seguir os passos, ele deu a sua vida pela igreja, e ele morreu pela igreja, para mim ser um mártir é um privilégio, é isso que eu nasci para fazer, eu cumpri o meu chamado, não me privem dessa honra, desse privilégio. Só alguém que tem convicção de chamado poderia escrever uma carta como essa. Só alguém. E eu creio piamente que Paulo fez o que fez, foi o que foi, porque ele tinha essa convicção de chamado. A minha pergunta para você, ou a minha reflexão é: você tem essa convicção de chamado? Você sabe o que você veio fazer aqui na terra? Porque talvez o nosso desespero para esse ano seja baseado no que nós temos na nossa conta bancária. Talvez a nossa incerteza, a nossa ansiedade, ou preocupação, ou angústia para esse ano seja pelo meu emprego, pelo meu legado, pelo meu futuro, pela minha empresa. Mas será que é para isso que você foi chamado? Você sabe aquilo que Deus te chamou para fazer aqui nessa terra? E quando eu falo de convicção de chamado, eu falo muito mais do que: eu tenho que evangelizar, eu sei que nós temos que evangelizar, não, eu tenho que adorar ao Senhor, não, eu sei que eu tenho que adorar ao Senhor, para aquilo que Deus te chamou. Deus te formou com dons, talentos, perfil, personalidade, essa maneira que Deus te construiu. Desse teu jeito não é para você mudar, nem todo mundo vai ser apóstolo Paulo, nem todo mundo vai ser Policarpo de Esmirna. Do seu jeito, com a sua personalidade, com o seu perfil, Deus te chamou para algo. A minha pergunta para você é: você sabe o que você está fazendo? Você sabe aquilo que Deus te chamou para fazer? Ou você tem fugido disso? Ou você tem dúvidas sobre isso? Porque quando a gente tem um chamado, eu costumo dizer, eu gosto muito da história do Márcio Garcia. Márcio Garcia é um dos fundadores da MEAP, não é o Márcio Garcia da televisão não. Márcio Garcia é um dos fundadores da MEAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores. E tem uma frase que eu peguei dele para a minha vida, porque eu me identifico muito. Ele falava assim: eu não sei se eu tenho um chamado ou se o chamado me tem. E eu costumo dizer isso: eu não sei se eu tenho um chamado, eu acho que o chamado me tem. E quando o chamado me tem, o chamado me possui, não interessa o que eu esteja fazendo, não interessa se eu sou pastor numa igreja, ou se eu estou trabalhando em algum lugar, o chamado me tem, e eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, aonde eu estiver. Porque não é uma profissão que impede o meu chamado, não é um patrão que impede o meu chamado a uma empresa. Se eu sei o que eu tenho que fazer aqui na terra, eu o farei, independente de onde eu estiver trabalhando.
Porque o chamado é muito mais do que um local onde eu trabalho. O chamado é muito mais do que eu faço atividades durante a semana. O chamado é aquela convicção de que Deus te chamou para fazer. E para enfrentar um ano difícil como esse que nós temos pela frente, se você não tiver convicção de chamado, talvez o seu foco se desvie. Se você não tiver convicção de chamado, talvez a tua esperança se esvaia. Se você não tiver convicção de chamado, talvez o teu ânimo vá se perdendo. Nós precisamos entender o que é convicção de chamado. O que Deus te chamou para fazer. Você pode falar, mas eu não serei pastor, eu não serei missionário. Não é disso que eu estou falando, querido. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que eu quero que você descubra aquilo que Deus te chamou para ser e fazer. Aquilo que Deus te capacitou, esses dons e talentos que Deus te deu, essa personalidade não foi à toa, não foi por acaso. Deus colocou na tua vida porque Ele quer cumprir uma obra na tua vida. Você precisa entender isso, descobrir isso. Pergunte para Ele, fale com Ele. Mas nós precisamos ter convicção de chamado. E por fim, a última dica que eu vejo Paulo ministrando para nós nesse trecho, é quando ele fala no versículo 28, portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja comprada com seu próprio sangue. Eu quero chamar aqui de uma atitude de cuidado. Atitude de cuidado. Cuidado de si mesmo e cuidado dos outros. Quando eu digo cuidado de si mesmo, eu não estou querendo simplesmente dizer sobre amor próprio. Porque tem gente que acha que, até quando Jesus fala, né, ame o teu próximo como a si mesmo. Isso aqui é amor próprio, a gente precisa se amar mais. Eu creio que existem pessoas que precisam trabalhar com isso, sobre isso, sem dúvida nenhuma. Mas eu creio também que o ser humano é deveras egoísta, que já se ama o suficiente. Jesus já estava partindo do pressuposto, ninguém fica matando seu próprio corpo, ninguém tira o seu próprio corpo e dele cuida, como Paulo fala em Efésios capítulo 5, quando fala de casamento. Eu acho que a gente já se ama o suficiente. Claro que algumas pessoas precisam trabalhar isso, mas a ideia, quando ele diz de cuidado de si mesmo, quando Paulo está falando sobre isso, tem muito mais a ver com cuida da sua vida. Eu gosto muito na versão transformadora, quando Paulo fala para Timóteo, cuida de ti mesmo, ele diz assim, fique atento ao seu modo de viver e a seus ensinamentos, permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Cuida de si mesmo, é claro que envolve esse cuidado próprio, cuidar das suas emoções, cuidar da sua autoestima, cuida de quem você é, mas a ideia do cuidado de si mesmo é como que você tem vivido, se você é coerente com aquilo que você prega. Cuida daquilo que você tem colocado para dentro. Você tem colocado louvores e adoração quando você escuta durante a semana, ou você só escuta música porcaria? Eu não estou dizendo que a gente tem que ser bitolado e só ouvir louvor, mas o que você tem colocado para dentro? Você passa nessa quarentena maratonando séries e filmes e só assistindo bobeira? Ou você tem colocado coisas edificantes para dentro, leituras boas, filmes bons? Nós precisamos aprender a cuidar de nós mesmos. Porque agora, muito mais do que nunca, o pessoal que fica centrado em igreja, programação, e agora foi para suas casas, você precisa cuidar da sua espiritualidade. Você precisa cuidar da espiritualidade da tua casa. Homens, vocês precisam cuidar da espiritualidade da tua família. Homens, sacerdotes do lar, vocês precisam cuidar da espiritualidade dos seus filhos. Agora não é a igreja, não está mais terceirizado, é você na sua casa, cuidando de você mesmo, cuidando dos seus, cuidando da sua espiritualidade, cuidando daquilo que você tem colocado para dentro dos seus lares. Cuide de ti mesmo. Eu vejo, por exemplo, quando fala ame o teu próximo como a ti mesmo, e eu gosto muito do texto de João capítulo 13, quando Jesus fala assim, agora eu dou um novo mandamento para vocês, vocês vão amar uns aos outros como eu vos amei. Lembra quando ali no começo de Mateus, ele vai falando, ouvistes o que foi dito? Eu porém vos digo. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás? Eu porém vos digo, se olhar para uma mulher com intenção impura, Deus eleva
o nível. Deus aprofunda nas bem-aventuranças, Deus traz a essência da lei, Deus aprofunda mais, não é só o que a lei dizia, agora é um pouco mais profundo. Eu fico imaginando nessa ideia do amor, João capítulo 13, versículo acho que é o 34, é como se Jesus estivesse fazendo isso. Ouviram o que foi dito? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Agora eu porém vos digo, eu vou trazer um novo mandamento: vocês devem se amar como eu vos amei. E aí envolve o cuidado do próximo, o cuidado do próximo, cuidar do outro, amar o próximo, não simplesmente como você se ama, mas amar o próximo como o Senhor te amou, perdoar o próximo como o Senhor te perdoou, cuidar do próximo como o Senhor cuida de você, trazer essa graça acolhedora, esse amor absurdo, que a gente não consegue entender e explicar, e a gente cuidar das outras pessoas como o Senhor cuida de nós. Talvez um grande desafio para a gente aprender a discernir esse tempo, é olhar para as pessoas, cuidar do próximo, porque a gente fica, mas nessa pandemia, ninguém me ligou da igreja. Você ligou para alguém? Mas os pastores não me ligaram, não recebi nenhuma ligação de cuidado, não recebi nenhuma ligação de como é que eu estava. Mas você ligou para alguém? Você cuidou de alguém? Mas alguém que você saiba que de repente tem um emprego que foi difícil, que trabalha na parte da alimentação que ficou fechada, alguma situação assim, mas ninguém cuidou de mim. Você cuidou da outra pessoa? A atitude de cuidado nós aprendemos a olhar, tirar os nossos olhos do nosso próprio umbigo, para cuidar das pessoas, cuidar do próximo, amar o próximo, como o Senhor Jesus nos amou. Eu vejo nesse texto então algumas dicas e alguns desafios para nós, se queremos discernir esse momento, discernir o tempo, discernir essa época, e os desafios e dicas para esse ano de 2021, ouvir o Espírito Santo de Deus. E ouvir o Espírito Santo de Deus não tem regra, é difícil, gente. Ontem a gente estava assistindo lá em casa, a gente tem lido com eles as Crônicas de Nárnia, e aí assistimos o primeiro filme, e ontem nós assistimos o segundo, que é o Príncipe Caspian, e na verdade é o terceiro livro, ou o quarto, dependendo como, mas ali tem uma parte onde o rei Pedro está conversando com a pequenininha Lúcia, e ele quer ver a Aslan, que é a figura de Deus, e aí ele fala, por que Aslan não apareceu para mim? E aí ele fica esperando e questionando, porque ele fala, eu queria que ele aparecesse para mim, eu queria que ele me desse uma prova, eu não vejo, eu não sinto, eu queria que ele desse uma prova. E ela fala assim, talvez Aslan esteja esperando uma prova nossa para ele, antes dele aparecer para nós. Ouvir o Espírito Santo de Deus às vezes tem muito mais do que você parar para ouvi-lo, do que achar que ele vai mover tudo e parar o mundo para falar com você. Ouvir o Espírito Santo de Deus tem a ver com uma atitude de coração, de abrir o coração para receber essa mensagem dele. Eu quero te incentivar, te desafiar essa semana a você realizar essas devocionais diárias do jeito que você quiser, mas parar para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, para discernir o teu momento, para discernir a época, para discernir a tua família, para discernir esse ano de 2021. Vamos orar? Feche os teus olhos e vamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Fecha os teus olhos e aquieta o teu coração e deixa Ele ministrar com todas essas dicas que o apóstolo Paulo, e cremos que o Espírito Santo nos trouxe, de não só ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, mas não temer a circunstância, não temer o que vem pela frente. E de novo, quando eu falo de não temer, não é que você não vai ter preocupação, angústia, medo mesmo, mas é saber que você pode enfrentar, que o Senhor está contigo, de ter convicção de chamado, e de ter essa atitude de cuidado de você mesmo, cuidado do próximo, cuidado dos outros.
Pai de amor, Pai querido, que Teu Espírito Santo continue a ministrar em nosso coração, e que não seja somente nesse tempo, nesse momento de culto online ou de um programa específico, mas que a Tua voz não se cale na segunda, na terça, na quarta, em todos os dias da semana. Que o Teu Espírito Santo continue a ministrar na vida da Tua igreja, na vida do Teu povo, curando as feridas da alma, curando as enfermidades físicas, trazendo cura sobre o Teu povo, trazendo direcionamento, trazendo a Tua voz mesmo para as nossas decisões. Pai, que o Senhor ministre nas nossas famílias, nos nossos lares, que o Senhor ministre nas nossas igrejas, na igreja do Teu povo, na cidade de Marília, no estado, no Brasil, no mundo, com tudo que temos enfrentado. Nós queremos discernir a Tua vontade para esse ano, Pai. Que o Senhor nos dê sensibilidade e discernimento para quando devemos agir, para quando devemos ser ousados e quando devemos ser precavidos e proteger as pessoas que nos cercam. Pai, que o Senhor nos dê discernimento em cada decisão a ser tomada para esse ano. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Pai, que o Teu Santo Espírito fale conosco. É isso que eu clamo em nome do Senhor Jesus. Igreja, receber a bênção do Senhor. E com o amor de Deus, o nosso Pai, que o profundo consolo e a voz do Espírito Santo de Deus, essa voz que não se cala, essa voz que sussurra em nosso ouvido, essa voz que quer ministrar, que ela possa ser ouvida, sentida, experimentada, vivenciada, não só durante essa semana, mas durante toda a tua vida, em tua casa, em tua família, até a volta do Cristo Jesus, ou até que Ele nos leve para a sua glória. E que os dons, o fruto e a presença e o poder do Espírito Santo esteja conosco, agora e para sempre. Amém e amém. Amém, queridos, em nome de Jesus.